Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. A bênção de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as luzes do Espírito Santo, no início dessa nova semana para você, meu irmão, minha irmã. 27º domingo do tempo comum. Seguimos na graça de Deus, sendo alimentados pela palavra. Hoje, domingo, dia do Senhor, elevamos o nosso coração a Ele, recordamos a centralidade de Cristo Jesus na nossa vida e reafirmamos o nosso desejo de caminhar sempre na presença dEle. E a liturgia da palavra de hoje vai nos auxiliando nesse caminho de fé. Estamos no mês de outubro, o mês missionário. Recordamos que, como batizados, somos enviados a anunciar a boa nova de Cristo Jesus. Uma palavra de esperança para tantas pessoas que ainda não conhecem Cristo Jesus, para tantas pessoas que precisam ainda descobrir o caminho da fé. Por isso, eu, você, todos nós somos convidados a partirmos em missão, a anunciarmos a palavra de Deus, a anunciarmos Cristo Jesus. E nesse domingo, a igreja nos apresenta na liturgia da palavra a primeira leitura da profecia de Abacuque. Abacuque que vai elevar algumas perguntas a Deus. Senhor, até quando clamarei sem me atender? Até quando devo gritar? E Abacuque vai ali trazendo a angústia do seu coração diante das preces, dos gritos, clamores que ele eleva pelo povo e que parece que Deus não escuta. Mas a final da leitura vai nos dizer que o justo viverá por sua fé, que deve esperar no Senhor, mesmo que demore, porque o Senhor não deixa ninguém sem resposta. O Salmo 94, nós iremos rezar: não fecheis o coração, ouvi o vosso Deus. Deus sempre fala, e nós precisamos estar com o coração aberto para escutar a voz de Deus, adorar o Senhor, estar em intimidade com Ele, estarmos atentos para o momento que Ele vai falar na nossa vida e na nossa história, sem desanimar, sem desistir, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Estarmos sempre em atitude de espera para escutar a voz do Senhor. A segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo, Paulo ele vai estar exortando para reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das mãos. E esse dom não é outro senão o dom da fé. É a fé que nos faz seguir sempre adiante, acreditando no projeto de Deus, acreditando na ação de Deus na nossa vida. E Paulo segue dizendo: usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guardar a fé e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a perseverarmos nesse caminho, realmente permanecendo convictos daquilo que Cristo Jesus quer para nós. Escutemos a palavra de Deus, o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a essa amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tudo tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, escutamos o Evangelho e nessa palavra desse domingo, dois ensinamentos Jesus nos traz. Primeiro, a respeito da fé.
Precisamos cultivar a fé no nosso coração e, através da vida de oração, fazer com que a nossa fé ela cresça cada vez mais em Cristo Jesus, porque através da fé nós podemos realmente transformar a nossa vida, a nossa história, nós podemos ver os prodígios de Deus. A fé é dom do Senhor. Por isso, só na intimidade, na entrega, no abandono, essa fé ela se torna crescente em nossa vida. Jesus fala para os apóstolos, se tivesse uma fé, mesmo que pequena, vocês poderiam dar ordens a essa amoreira e de fato ela obedeceria. A nossa conexão, a nossa obediência a Deus nos faz realmente sentir a força do Espírito Santo em nós, em nossa vida. E depois, no final do Evangelho, Jesus também traz para nós um outro ensinamento. E a palavra de Deus é isso, meu irmão, minha irmã. É sempre Jesus nos ensinando. Jesus, ele nos leva a entender que tudo que nós realizamos pela fé é uma resposta de amor. E como resposta de amor, diante de tudo que o Senhor realiza por nós, ela sempre vai ser pouca. Por mais que a gente faça tudo, sempre vai ser pouco diante da grandiosidade daquilo que Deus nos oferece. Por isso, a consciência de que somos servos inúteis, fazemos apenas o que deveria ser feito. Pedir ao Senhor a graça dessa consciência. Porque a consciência de que nós somos amados e de que nós precisamos retribuir esse amor, a consciência de que por mais que façamos, sempre será pouco, deve nos levar a desejar fazer sempre mais, a estar sempre mais buscando agradar o coração do nosso Deus. Por isso, peçamos nesse domingo, iniciando a semana, que a Virgem Maria, interceda por todos nós, nos dê a graça da fidelidade, da perseverança, que cuidemos do dom da fé que foi derramado em nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de bondade, te abençoe, te livre de todos os males, todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.